Um segundo piloto americano acaba de ser resgatado do interior do Irã em uma missão que o presidente Trump está chamando de uma das operações de resgate mais ousadas da história militar moderna. Isso ocorre logo após o presidente dar 48 horas para reabrir o Estreito de Hormuz ou enfrentar possíveis consequências militares devastadoras. E com esse prazo já correndo, a pergunta agora é o que vai acontecer quando ele acabar. Minuto Jerusalém vem a seguir. Uma transmissão especial de guerra no feriado judaico de Pessach e no feriado cristão da Páscoa. Este é o Minuto Jerusalém aqui no Centro de Mídia JNS em Jerusalém. Hoje estou junto com meu co-apresentador Danny Seaman, apresentador do podcast Straight Up na JNS, substituindo Josh Hasten hoje. Há tantas notícias para relatar. Vamos direto ao assunto. A grande notícia do fim de semana foi a queda de um F-15 americano, um piloto perdido, outro avião, um A-10 Warthog indo tentar localizar o avião e o piloto desaparecido, também abatido no total. 2 pilotos desapareceram, mas 2 pilotos foram encontrados. 2 pilotos e o navegador do F-15. O F-15 foi abatido e ouvi que os pilotos israelenses foram entrevistados esta manhã e eles estavam falando sobre como treinaram para essa situação específica e como a situação se torna desesperadora após 48 horas. Ele foi encontrado exatamente no limite em que a situação se torna desesperadora. Mas pelo que está sendo divulgado sobre a situação, aparentemente havia. A CIA tinha tecnologia muito especial e coisas secretas lá. Que Deus abençoe os Estados Unidos por suas habilidades e por terem encontrado esse herói americano. E ele agiu de acordo com, pelo menos segundo o que os pilotos dizem, de acordo com tudo o que eles são ensinados a fazer. Eles não deram mais detalhes porque há muitas coisas que eles tentam esconder do outro lado. Mas ele estava em contato com a CIA. Eles sabiam a localização dele, tentaram manter isso em segredo dos iranianos. Os iranianos tentaram invadir o local. Os americanos tinham tropas em solo nesse caso, com toda razão. Eles precisavam proteger aquele piloto americano. Eles tinham centenas de soldados das forças especiais. Eles eliminaram dezenas de iranianos que estavam tentando cercar e a Guarda Revolucionária Iraniana estava tentando chegar ao local, mas conseguiram tirar o piloto em segurança e trazê-lo de volta. Isso pode ser a primeira vez que você viu centenas de soldados americanos em solo? Sim, e também é muito interessante que daqui a 3 semanas, no dia 24, será o 56º, o aniversário da Operação Garra de Águia de 1980, que foi a tentativa do governo Carter de tentar libertar os 44 prisioneiros americanos que estavam como reféns na Embaixada Americana no Irã. Voltando 56 anos atrás, eles já mantinham americanos como reféns e eram hostis aos americanos. Infelizmente, isso acabou em tragédia, com 8 americanos mortos. A operação fracassou miseravelmente e, a partir daí, criou-se a impressão de que talvez eles não devessem se envolver com o Irã. E aqui estamos, 56 anos depois, com um presidente americano muito forte e uma determinação incrível, uma determinação americana impressionante para tirar esse americano de lá. E isso estava sendo comemorado nas notícias aqui em Israel hoje. Com certeza. E dá para imaginar o que teria ocorrido se os iranianos realmente capturassem aquele soldado ou piloto, se tivessem reféns vivos no Irã. Poderia ter sido um grande ponto de virada na guerra, mas ainda assim vemos uma incrível vitória americana, tanto para resgatar os pilotos abatidos quanto para destruir os aviões, porque a última coisa que você quer é que esses aviões caiam nas mãos do inimigo. E havia uma recompensa sendo oferecida pela vida dos pilotos no Irã, que totalizava algo em torno de 10 milhões de reais, o que equivale a cerca de 60 mil dólares, segundo o que está sendo relatado. Então não era uma grande recompensa, mesmo para um iraniano. Mesmo assim, centenas de integrantes das forças especiais estavam novamente em solo para eliminar aqueles aviões e resgatar os pilotos desaparecidos e o navegador. Mas o presidente Trump disse à NBC News que a queda do avião no Irã não vai afetar os esforços para negociar com o Irã. Isso é guerra. Ele diz que estamos em guerra. O presidente avisou que o tempo para negociações está se esgotando. Ele disse no X que o tempo está se esgotando. Em 48 horas, os portões do inferno serão abertos contra vocês. E ele continuou a postar nas redes sociais.
Nosso exército, o maior e mais poderoso de todos no mundo, ainda nem começou a destruir o que restou no Irã. As pontes serão as próximas, depois as usinas de energia elétrica. A nova liderança do regime sabe o que precisa ser feito e que tem que ser feito rápido. Presidente Donald J. Trump em letras maiúsculas. Então, o presidente que havia dito que haveria 10 dias para negociar e estava falando sobre a abertura do Estreito de Hormuz entrou nessas negociações. Pessoas sugerindo que o presidente talvez fosse fraco, que não queria seguir adiante com outro ataque mais intenso dentro do Irã, agora faz o alerta de que faltam 48 horas para a abertura dos portões do inferno. Também vimos no fim de semana o bombardeio da maior ponte do Irã, aquela que liga Teherã a Karaj, e os americanos estão dizendo que essa ponte era usada para transportar mísseis e outras armas que depois eram lançadas contra Israel e aliados do Golfo em toda a região. Então parece que o presidente dos Estados Unidos está mantendo firme o seu cronograma de negociações e tem algum tipo de estratégia de escalada pronta para os iranianos? Bem, ele deixou isso muito claro e tem sido muito persistente em sua posição sobre isso e deu a eles a oportunidade. Ele foi muito claro sobre sua tentativa, mas acho que ele percebe que não está claro quem está comandando o Irã agora. Os ayatolás, que eram as figuras religiosas lá, aparentemente estão fora de cena agora. E são os guardas revolucionários que estão comandando as coisas junto com a Basij. Dezenas deles estão sendo eliminados. Eles fizeram um ataque ontem contra as forças iranianas que eliminou grande parte dos comandantes militares. Então não está claro exatamente quem está negociando e em nome de quem. O presidente do Irã ainda está por aí. Ele é o mesmo que disse isso. Mas os militares não estão permitindo que ele dite sua posição. Há tempos ele disse que para o povo do Irã seria melhor acabar com isso. Até mesmo Pezeshkian, há relatos de que ele tem tentado renunciar ao seu cargo e não tem sido permitido fazer isso, além de afirmar que só está sendo autorizado a ler os textos que lhe são fornecidos. Não se sabe quem fornece esses textos, indicando que Pezeshkian não é o principal no Irã. Há rumores de que o presidente do parlamento iraniano pode estar no comando. E também houve discussões de que realmente não há um comando centralizado neste momento, que diferentes comandos dispersos receberam ordens predeterminadas sobre o que fazer na situação em que o comando central fosse desfeito ou eliminado. E eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo o que lhes foi dito para fazer e o que se espera que façam. E isso faz parte não só das instruções militares, mas faz parte de todo o conceito do xiismo, de que eles querem morrer lutando. Outra coisa que muita gente está dizendo é que você não pode determinar o resultado de uma guerra apenas por um ataque aéreo. Eu discordo disso porque foi assim que o Japão acabou sendo derrotado. Você não tinha americanos em solo japonês. Você os derrotou com a força aérea, com poder avassalador, e é provavelmente isso que vamos ver aqui dentro de 48 horas até amanhã. Se os iranianos não responderem aos americanos, eles vão aumentar o nível do ataque e, por fim, destruir o que restar. Da capacidade de quem está comandando o Irã agora de continuar governando o país e tornar a vida tão miserável para a população lá que não há como continuarem governando o Irã. Certo. E o presidente disse, como acabamos de falar antes, que as pontes serão as próximas, depois as usinas elétricas, mas é uma operação conjunta, não é só os Estados Unidos, é também Israel. O primeiro-ministro de Israel declarou nos últimos dias que as forças de defesa de Israel teriam destruído 70% da capacidade de produção de aço do Irã, e obviamente o aço é usado nesses mísseis balísticos e em outras aplicações militares. No início da semana, a Força Aérea, com informações das Forças de Defesa de Israel, atacou o Irã e eliminou Khamshid Eshaki, comandante do quartel-general do petróleo do regime iraniano. Então, Israel e os Estados Unidos estão causando um enorme dano. O presidente Trump falou ao país sobre o Irã na quarta-feira, ele falou sobre o progresso alcançado no Irã, ele afirmou que os objetivos eram evitar que o regime obtivesse uma arma nuclear e ameaçasse interesses dos Estados Unidos no exterior.
Ele disse que os objetivos militares estão quase alcançados e que a mudança de regime ocorrerá porque todos os líderes estavam mortos, embora não fosse o objetivo. Devemos lembrar que o primeiro ataque de Israel nesta guerra foi para eliminar o líder supremo. E também houve relatos durante a noite de que os Estados Unidos eliminaram até 50 comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica em um ataque maciço que Trump chegou a compartilhar nas redes sociais. Vamos conferir o que o presidente Trump declarou na quarta-feira. Nossos objetivos são muito simples e claros. Estamos desmontando sistematicamente a capacidade do regime de ameaçar os Estados Unidos ou de projetar poder fora de suas fronteiras. Devido ao progresso alcançado, posso afirmar hoje que estamos próximos de cumprir todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos trazê-los de volta para a Idade da Pedra, onde pertencem. Enquanto isso, as discussões continuam. Mudança de regime não era o nosso objetivo. Nunca falamos em mudança de regime, mas a mudança de regime aconteceu por causa da morte de todos os líderes originais deles. Todos eles estão mortos. O novo grupo é menos radical e muito mais razoável. Se nenhum acordo for feito nesse período, estamos de olho em alvos-chave. Se não houver acordo, vamos atacar todas as usinas de geração de energia deles com muita força e provavelmente ao mesmo tempo. Nós não atacamos o petróleo deles, mesmo sendo o alvo mais fácil de todos, porque isso não lhes daria nem uma pequena chance de sobrevivência ou reconstrução. Mas poderíamos atacá-lo e ele desapareceria e não haveria nada que eles pudessem fazer a respeito. Bem, acho importante observar que ele está falando sobre essa nova geração de líderes no Irã, o próximo grupo, como sendo mais pragmático. Ainda aguardamos, como você falou, para saber quem é esse regime mais pragmático e como são. Dou crédito ao Trump. Ele tenta pintar um quadro otimista, tenta dar à outra parte a oportunidade. Isso faz parte da sua tática de negociação, assim como fez com a Síria. Todo mundo sabe quem é o líder sírio. Todo mundo sabe de onde ele vem, mas ele está tentando dar essa margem para que talvez eles acordem e sejam um pouco mais razoáveis. Mas ele não é bobo. Este presidente entende melhor como o mundo e as pessoas pensam do que a maioria dos políticos que nunca precisaram trabalhar. Ele já trabalhou na vida. Ele veio do mundo das negociações, então acho que ele está aplicando as mesmas coisas que fez nos negócios ao lidar com o mundo. Com a Síria funcionou. Acho que, por outro lado, eles também não entendem o que está acontecendo, já que estavam acostumados com um padrão do Ocidente por anos. E, de repente, esse cara está mostrando que tem coragem para ser duro e sério com eles. Mas, ao mesmo tempo, ele muda de repente e os confunde totalmente. Isso é excelente, pois eles não sabem o que os americanos farão e não conseguem planejar o próximo passo deles, já que realmente não sabem o que acontece. Isso é genial. Sim, impressionante a consistência do presidente Trump. Dizem que Israel levou Trump para essa guerra, mas se você voltar para entrevistas que o presidente deu há muitos anos, se você até voltar para uma entrevista que o presidente Trump fez com Barbara Walters no final dos anos 80, ele fala especificamente sobre o Irã, sobre como eles são atores malignos que estão interrompendo o comércio de petróleo, e disse que os Estados Unidos naquela época deveriam entrar e tirar o petróleo de lá. Vamos assistir esse trecho. Eu não estou aqui hoje porque estou concorrendo à presidência. Estou aqui porque estou pessoalmente cansado de ver esse nosso grande país sendo explorado. Mas em relação a Trump, nossos aliados são só parte do problema. A questão principal é o Irã. Por que não poderíamos entrar lá e tomar uma parte do petróleo deles que fica à beira-mar? Como você faria isso? Mandaria os fuzileiros navais? Arriscaria entrar em guerra? Deixa eles ficarem com o Irã. Você pega o petróleo deles. É isso que eu... Como? Queremos guerra? Como assim? Tomar o petróleo deles? Você entra lá? Como entramos? Você vai ter uma guerra sendo fraco. Ok, como a gente entra? O que fazemos com licença? Vai acabar acontecendo uma guerra começando no Oriente Médio. E se a União Soviética dissesse que interviria caso fizessem isso com o Irã? Não acredito que fariam isso. Se o Irã atacar este país de novo, entre lá e tome uma das grandes instalações de petróleo. Quero dizer, tome, mantenha e recupere suas perdas, pois este país já perdeu demais por causa do Irã.
Enquanto isso, além do presidente, você viu uma mensagem unificada entre a alta cúpula do governo, em particular o secretário de Defesa Pete Hegseth, que tem sido um excelente porta-voz durante a guerra, assim como o secretário de Estado Marco Rubio. Então, Marco Rubio disse em uma mensagem gravada para a televisão esta semana que essa era a nossa melhor chance de atacar o Irã. Ele destacou que o Irã estava construindo um arsenal de drones e mísseis balísticos que tornariam impossível parar seu programa nuclear, tornando imperativo para os Estados Unidos atacar agora. Vamos assistir ao trecho. O Irã estava tentando construir um escudo convencional, basicamente ter tantos mísseis, ter tantos drones que ninguém poderia atacá-los, e eles já estavam bem avançados nesse caminho. Estávamos à beira de um Irã com tantos mísseis e tantos drones que ninguém poderia fazer nada a respeito do programa de armas nucleares deles no futuro. Esse era um risco intolerável. Sob nenhuma circunstância, um país governado por clérigos xiitas radicais, com uma visão apocalíptica do futuro, pode possuir armas nucleares. E sob nenhuma circunstância, eles podem ser autorizados a esconder e proteger esse programa e suas ambições atrás de um escudo de mísseis e drones contra o qual ninguém pode fazer nada. Essa era a nossa última e melhor chance de eliminar essa ameaça e o escudo que tentavam construir. O presidente tomou a decisão certa ao eliminar isso agora. Bem, os Estados Unidos eliminaram milhares de alvos junto com o Estado de Israel, mas mesmo assim o Irã continua lançando mísseis balísticos não só contra Israel, mas também contra outros países da região. Acabamos de ver hoje de manhã imagens de que o Irã atingiu uma instalação de petróleo no Bahrein. Eles já atacaram nos Emirados Árabes Unidos e em outros lugares também. Na verdade, eu vi recentemente relatos de que os Emirados Árabes Unidos receberam mais mísseis e drones lançados contra eles do que o Estado de Israel. Eles dispararam 3 vezes mais contra os países árabes da região do que contra Israel. E assim, além das armas nucleares e dos estoques de mísseis balísticos, e todo mundo está tentando adivinhar ou estimar quantos mísseis balísticos o Irã tinha no início da guerra e quantos ainda restam, mas além dos próprios mísseis em si, há a questão dos lançadores. Os lançadores representam um gargalo na capacidade dos iranianos de disparar contra Israel e contra as outras nações da região. Já foi argumentado que Israel, junto com os Estados Unidos, teria destruído cerca de 50% a 70%, mas você continua ouvindo os mesmos números repetidas vezes. Um relatório recente afirmou que cerca de metade dos lançadores de mísseis e milhares de drones suicidas do Irã permanecem em seu arsenal, apesar dos ataques diários dos Estados Unidos e Israel a alvos militares nas últimas 5 semanas. Informações de inteligência reunidas nos últimos dias também mostraram que uma grande porcentagem dos mísseis de cruzeiro de defesa costeira do Irã permanece intacta, o que é consistente com o fato de os Estados Unidos não estarem focando sua campanha aérea em ativos militares costeiros, embora tenham atingido navios, e esses mísseis permitem que o Irã continue ameaçando o tráfego pelo estratégico Estreito de Hormuz. As pessoas devem lembrar que não se trata de uma organização terrorista com recursos limitados. Estamos falando sobre o que era considerado o país islâmico mais forte do mundo, uma das principais superpotências do mundo. Segundo especialistas, não se tratava apenas da região. Eles eram tão poderosos assim. Eles estavam ajudando os russos na guerra contra a Ucrânia. Eles estavam recebendo assistência da China. Eles estavam desenvolvendo armas para os chineses e para os russos. Então eles são, ou pelo menos eram, uma grande potência. E as pessoas tendem a ignorar o fato de que esse país se dedicou a ser anti-ocidental, anticristão. E Israel, como consequência disso, está mais próximo deles do que qualquer outro país, qualquer um desses países cristãos. Mas esse regime em particular aqui, pelo menos as estimativas dos especialistas, eram de que eles seriam capazes de lançar de 200 a 300 mísseis por dia contra Israel. E nós estávamos nos preparando para isso. Então agora, quando esses mísseis estão caindo, é inconveniente, posso dizer. A perda de vidas aqui é quase inexistente. E nós nos beneficiamos por causa do primeiro ataque, por causa de anos lidando com as ameaças do Irã. Então, considerando o que poderia ter acontecido, devemos ser gratos pela situação. E o incômodo disso agora, sim, mas isso vai ser eliminado eventualmente.
No cenário internacional, talvez o maior impacto tenha sido o fechamento efetivo do Estreito de Hormuz. Vemos que o tráfego no Golfo Pérsico e através do estreito, aquela via navegável, aquele gargalo na entrada do Golfo Pérsico, por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo, foi reduzido em cerca de 90%. O Irã está permitindo que certos navios passem para nações que considera parte de seu eixo de aliados, incluindo a China, o Paquistão e outros. Enquanto isso, estamos vendo que o Irã está basicamente transformando o Estreito de Hormuz em um pedágio, cobrando taxas enormes dos navios que querem passar. O presidente Trump tem sido um pouco evasivo sobre seus planos para o Estreito de Hormuz. Por um lado, ele está dando ao Irã 48 horas antes que os portões do inferno se abram para que eles liberem o Estreito de Hormuz. Está claro que os Estados Unidos têm uma estratégia de escalada para forçar a abertura do Estreito de Hormuz. Por outro lado, ele basicamente diz que os Estados Unidos não precisam fazer isso, pois são produtores de petróleo. E, na verdade, são esses outros países, incluindo o Reino Unido, França e outros, que deveriam enviar navios para garantir que o Estreito de Hormuz permaneça aberto. Enquanto isso, 40 países sem os Estados Unidos participaram das conversas lideradas pelo Reino Unido sobre impedir que o Irã mantenha o mundo, entre aspas, refém em Hormuz. Mas o presidente francês Macron disse que uma operação militar para abrir o estreito era irrealista, enquanto as nações do Golfo pressionam por algum tipo de ação militar. Todos concordam que o Irã não deve impor taxas ao transporte marítimo e que todas as nações possam usar o estreito livremente, mas nada mais foi definido. Esses países decidiram se reunir novamente em uma semana. Talvez eles estejam esperando para ver o que Trump vai fazer depois que a janela de 48 horas se abrir, ou melhor, se fechar. China, Rússia e França bloquearam no Conselho de Segurança da ONU uma resolução proposta por países árabes que precisam que esses estreitos permaneçam abertos, pois estão perdendo receita com as vendas de petróleo por esses locais. Então, é uma situação interessante. Você tem o presidente dos Estados Unidos e você pensa que o principal objetivo dele seria abrir os estreitos, porque isso reduziria o preço do petróleo no mundo todo. E os americanos sentem isso. Mesmo os Estados Unidos tendo petróleo, os americanos e o mundo sentem quando o preço sobe, assim como a gasolina. Trump quer que outros países ajam, mas estes não tomam iniciativa. Bem, eles até tomam iniciativa, mas na direção errada. Isso é a turma dos perdedores, esse grupo de... Nem quero dizer a palavra, mas você sabe do que falo. Se esse é um homem que leva um tapa da esposa na mídia internacional e fica lá sentado e agora quer bancar o durão com os russos e com os chineses, então a gente sabe exatamente com quem está lidando. Esse cara, se é que dá para chamar de cara mesmo? Tudo isso é constrangedor, mas não é diferente da história francesa. É uma guerra mundial, porque agora a gente já sabe que os franceses já se renderam. Isso basicamente confirma que é uma guerra mundial. Estou sendo irônico e cínico, mas no fim é muito irritante. Este é um país que foi salvo pelos Estados Unidos há menos de um século, e ele já está ao lado dos inimigos dos Estados Unidos. E é revoltante ver esse país que vai se beneficiar porque ele acredita que está aproveitando os dois lados dessa situação quando ele não entende. Esse presidente é sério, eles vão pagar caro por isso. Os americanos não vão arcar com isso no final. O que Trump tem de esperto é que ele entende como a mídia funciona e essa necessidade do Ocidente de ratificação imediata e de conseguir as coisas. Ele está ditando o ciclo de notícias. Todo dia ele dá algo novo para eles noticiarem. Ele sabe que está pagando um preço agora, pois o preço do petróleo e do gás está subindo. Mas ele sabe que dentro de um mês, no máximo 2 meses, essas coisas vão mudar a favor dos Estados Unidos. E isso vai acontecer às custas dos europeus e dos franceses. Os países deles é que vão pagar por isso. Ele terá um país com uma população insatisfeita com a situação. E os americanos, quando chegarem às eleições de meio de mandato, deixarão as Américas mais fortes e mais independentes. Pelo menos em relação às necessidades de petróleo, e os preços vão cair para níveis que não se via há uma geração. Vimos o presidente Trump provocando Emmanuel Macron esta semana. Esta semana comentamos o incidente flagrado por câmera em que a esposa de Macron deu um tapa nele em um avião. Vamos assistir ao trecho.
Bem, ela fez o que todos nós queríamos. Esse cara merece um tapa na cabeça e tomar jeito. Ele é muito duro com Israel. Percebeu? Ele é duro com judeus e Israel, mas ao defender valores ocidentais, é um Smartut, como dizemos em hebraico, um pano de chão. Pano de chão, isso mesmo. E enquanto isso, o presidente Trump e também Marco Rubio fizeram comentários de que os Estados Unidos realmente considerariam sair da OTAN, a Aliança de Defesa da América do Norte e da Europa. Isso está em vigor quase desde o fim da Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos, nós sabemos disso. Trump, em seu primeiro mandato, ficou muito irritado com os países da OTAN por não compartilharem sua parte do ônus da defesa, por não investirem uma certa porcentagem do próprio PIB em defesa, e Trump criticando a OTAN, muitas vezes durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas agora, olhando para a resposta da Europa ao Trump dizendo que precisamos entrar nessa guerra com o Irã, o Reino Unido dizendo não, obrigado, a França dizendo não, obrigado, a Alemanha dizendo, sabe, essa não é a nossa guerra. Agora, Trump, com o apoio de Marco Rubio, está buscando maneiras, potencialmente, para que os Estados Unidos saiam da aliança da OTAN. Preciso destacar que muitos mencionam os 3 bilhões de dólares anuais que Israel recebe, mas todo esse valor é gasto em compras militares nos Estados Unidos. Mas mesmo que fosse um presente para Israel, 3 bilhões de dólares, os Estados Unidos gastam mais de 90 bilhões de dólares por ano na defesa da Europa. E quando os Estados Unidos precisaram que eles estivessem lado a lado com os Estados Unidos, a Europa não estava lá. Israel, por sua vez, enfrenta combates inéditos desde a Segunda Guerra Mundial junto aos Estados Unidos. Quem tiver problema com isso, olhe nos olhos dos israelenses e diga que somos o problema, enquanto 90 bilhões de dólares dos seus impostos vão para países que não os apoiam. Exatamente. Quando as pessoas falam dos 38 bilhões de dólares que os Estados Unidos fornecem a Israel ao longo de 10 anos, isso dá 3,8 bilhões de dólares por ano. Se o presidente Trump tirar os Estados Unidos da OTAN, isso será uma economia muito maior do que qualquer valor que é dado a Israel. Enquanto isso, Israel gasta uma porcentagem muito maior do seu próprio PIB em defesa e talvez mais do que qualquer outro país. 34% dos seus impostos sendo gastos em ação. Mas, no final das contas, você vê o que Pete Hegseth e Marco Rubio chamaram de a força aérea mais poderosa do mundo e a segunda mais poderosa voando lado a lado sobre o Irã. Então você vê que Trump, olhando para o que costumava ser conhecido como os melhores aliados dos Estados Unidos, Reino Unido e França, hoje os considera com muito pouco respeito e o presidente Trump tem Israel em altíssima consideração hoje. Enquanto isso, sabemos que esta guerra é uma guerra em múltiplas frentes. Estamos lutando não apenas contra, neste momento, a nave-mãe, a cabeça do povo do terror, que é o Irã, mas também estamos lutando contra os grupos terroristas por procuração. A guerra começou em 7 de outubro contra o Hamas. Estamos lutando contra os Houthis, que recentemente entraram na guerra e estão lançando mísseis balísticos contra Israel, não apenas contra Eilat. Eles até reivindicaram neste fim de semana o lançamento de mísseis contra o aeroporto Ben Gurion, próximo ao centro populacional de Israel, em Tel Aviv. Mas talvez a frente mais perigosa e a mais intensa que Israel enfrenta seja a luta contra o Hezbollah no Líbano. Eles estão disparando centenas de foguetes e mísseis contra Israel. Li recentemente, no fim de semana, que talvez 70% dos mísseis que estão sendo disparados pelo Hezbollah estão sendo lançados do norte ao norte do rio Litani. Nós sabemos disso. Israel entrou e praticamente tomou toda a terra até o rio Litani, com conversas sobre Israel permanecer lá a longo prazo, talvez até de forma permanente. Ouvimos Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, falando sobre tornar o rio Litani a nova fronteira. Falamos sobre isso esta semana. Israel sofreu perdas, vários soldados foram mortos esta semana em combates com operativos do Hezbollah, e Israel matou 15 operativos do Hezbollah esta semana, de acordo com relatos de que Israel continuou os ataques aéreos contra o Hezbollah. As forças de defesa de Israel afirmam ter assassinado o chefe da marinha do Hezbollah e matado 15 operativos em um ataque no sul do Líbano. E as forças de defesa de Israel estão relatando que aproximadamente 1.000 terroristas foram eliminados e mais de 3.500 alvos foram atingidos no Líbano apenas no último mês. Bem, também sabemos que, depois que uma espécie de cessar-fogo parcial foi alcançado, o governo libanês deveria desarmar o Hezbollah. Eles não fizeram nada em relação a isso.
Além de não fazerem isso, descobriu-se que muitos xiitas ligados ao Hezbollah integram as forças armadas libanesas. Eu não quero dizer lutar contra o Hezbollah, mas deveríamos desarmá-los ou submetê-los ao governo libanês, do qual eles fazem parte. Eles não fizeram nada e ainda permitiram que o Hezbollah se rearmasse e levasse armas para lá. Isso pode levar a uma situação, já que está bem claro que o governo libanês não só é incapaz, como também não controla o Líbano. Mas o Hezbollah treinou durante anos lutando ao lado do regime de Assad, na Síria contra os sírios, contra os sunitas na Síria. Então, os próprios sírios e agora os sunitas assumiram o governo na Síria. Eles têm um grande histórico de lidar com os xiitas, com o Hezbollah no Líbano. Então, se Israel assumir o sul do Líbano, isso será muito do interesse dos sírios. E para se vingar do Hezbollah, que lutou contra eles e matou muitos de seus civis. Para tomar o controle dessas áreas ao longo do Vale do Beca e do norte da Síria e garantir que haja controle sobre o Hezbollah. E pode haver essa cooperação muito interessante, talvez não algo formalizado, mas um entendimento entre Síria e Israel de que ambos têm interesse em armar e acabar de uma vez por todas com o Hezbollah. E então você pode ter, eu não quero dizer paz, porque não haverá paz, mas ter tranquilidade para o povo libanês e também permitir que os sírios se livrem e se vinguem dos xiitas no Líbano. Agora, Israel deslocou centenas de milhares de residentes libaneses dessa área entre a fronteira israelense e o rio Litani. As tropas israelenses já entraram, ocuparam, se retiraram e foram forçadas a voltar ao sul do Líbano diversas vezes ao longo das décadas. Os soldados da paz da ONU, a UNIFIL, entraram lá. Isso nunca impediu o Hezbollah de usar o sul do Líbano como base para atacar Israel. Então, eu acho que as perguntas sobre, quais são as intenções de Israel? Eles vão tomar a terra entre a fronteira e o rio Litani? Quais são os planos? Por quanto tempo planejam ficar lá? Esse é um território ao qual Israel potencialmente consideraria aplicar sua soberania total, em vez de algum tipo de ocupação militar e algum tipo de zona que realmente não tem uma autoridade soberana, talvez semelhante ao que está acontecendo na Judéia e Samaria. Pelo menos para mim, parece que a aplicação da soberania total de Israel sobre o sul do Líbano é algo que o establishment político deve estar considerando neste momento. Eu não sei. E acho que isso é bom. Acho que o primeiro-ministro Netanyahu está fazendo a mesma coisa que Trump está fazendo. Ele não está dizendo nada, ele está lidando com as questões. Ele está falando sobre quais são as possibilidades, mas qual é o objetivo, assim como em Gaza. Todos queriam saber o que vai acontecer no dia seguinte. Não fizemos ou anunciamos nada, mas de fato, 3/4 de Gaza estão sob controle israelense. E é militar, lá, no momento. O Líbano é diferente por 2 motivos. Primeiro, você tem uma população lá que não é hostil a Israel, era só o Hezbollah. A maioria dos israelenses e libaneses não tem problema entre si. Por que então expor seus objetivos? Você está lá, lutando contra o Hezbollah e precisa eliminá-los. Deslocamos a população, não há civis ao sul do rio Litani, isso nos dá liberdade de ação. Os únicos não combatentes que foram feridos esta semana foram atingidos por um míssil do Hezbollah que atingiu uma posição da UNIFIL lá. Eles dispararam, seja por engano ou não está claro, mas atingiram uma posição da UNIFIL no sul do Líbano. A UNIFIL não é necessária, é uma perda de tempo a presença deles. A ONU é uma perda de tempo. Não é perda de tempo, eles dão cobertura mesmo, né? Quando a UNIFIL está presente, eles fornecem cobertura para o Hezbollah e basicamente servem como a força preventiva da comunidade internacional para impedir que Israel ataque o sul do Líbano. Então está claro que Israel aprendeu que as forças de paz no sul do Líbano não conseguem manter a paz. Espero também que o governo israelense reconheça que as forças de paz não conseguem manter a paz em Gaza. Como o plano de 20 pontos de Donald Trump para acabar com a guerra em Gaza fala sobre a criação de uma força internacional de estabilização em Gaza que substituiria o Hamas. Enquanto isso, nenhum país se candidatou para a tarefa de desarmar. Eles sabem que é uma tarefa impossível. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel provam que são o único órgão capaz de estabelecer a paz para seus próprios cidadãos. Vimos que o primeiro-ministro não deixou claros os objetivos políticos ou diplomáticos no Líbano. As forças de defesa de Israel, o ministro da Defesa e Netanyahu já disseram isso publicamente. Restaurar a tranquilidade para os cidadãos do norte que não foram evacuados de suas casas durante esta guerra
é a primeira prioridade. E, obviamente, a primeira responsabilidade de qualquer governo é proteger o bem-estar físico de seus cidadãos. Outro ponto sobre o sul do Líbano. Muitos saíram da região após a retirada de Israel há mais de 20 anos. Os cristãos, porque foram perseguidos no Líbano pelo Hezbollah, buscaram refúgio em Israel, muitos deles na Europa e nos Estados Unidos, mas há muitos aqui em Israel. Israel não teria problema em permitir que os cristãos retornassem ao sul do Líbano, para onde viviam, e eles não representam uma ameaça para Israel e proporcionariam a segurança necessária para o norte de Israel com sua presença lá. Então, isso pode muito bem ser uma das consequências dessa batalha neste momento. Agora poderíamos ter esperado receber muito mais mísseis e foguetes durante o feriado de Pessach. Nossos inimigos sabem quando são nossos feriados. Lembre-se de que 7 de outubro foi o feriado judaico de Simchat Torah, um dos principais feriados do calendário. Obviamente, o Pessach é um feriado importante. Acho que muitos estavam se preparando para seus seders, o tradicional jantar de Pessach, esperando que fosse interrompido. Foram disparados de 20 a 30 mísseis balísticos contra Israel a partir do Irã, alguns do Iêmen. Também houve foguetes e mísseis disparados pelo Hezbollah no Líbano, e um alto funcionário da defesa disse ao Canal 14 que é uma questão de tempo até Naem Qassem ser eliminado. Agora Naem Qassem assumiu o lugar de Hassan Nasrallah depois que ele foi morto. Eu não sei se Qassem era considerado o principal candidato para assumir o lugar de Nasrallah, mas os vice-líderes de Nasrallah, incluindo Fuad Shukran e outros, também foram eliminados durante fases anteriores dos combates. Então, talvez sejam essas ameaças especificamente contra a vida de Naem Qassem, que agora é o líder do Hezbollah, que estão fazendo o Hezbollah pensar 2 vezes antes de disparar todo o seu arsenal contra Israel. Eu não sei, é difícil dizer. O que faz eles fazerem as coisas que fazem? Eles odeiam Israel. Isso é tudo que precisamos saber. Então, se não for agora, eles vão encontrar outra oportunidade. Enquanto isso, metade dos mísseis lançados contra Israel no fim de semana foi interceptada. Metade foi deixada para cair em áreas abertas, o que está de acordo com o protocolo da Domo de Ferro e dos sistemas de defesa antimísseis. Pelo menos 2 mísseis carregavam ogivas de bombas de fragmentação e vimos alguns dos danos em áreas densamente povoadas, como Ben Abrak. Vimos muitos danos em prédios. Mas não como está sendo divulgado. É importante enfatizar isso, pois há quem diga: Tel Aviv está em ruínas. Sim, atinge prédios e bairros. Mas, na verdade, vimos fotos e vídeos no sábado de israelenses indo em massa para a praia. As praias estavam tão cheias quanto estiveram desde o meio do verão. Então você realmente vê o espírito, a resiliência do povo israelense. Temos um excelente sistema de alerta e defesa antimísseis em funcionamento. Nossos inimigos nem sempre conseguem atingir seus alvos. Onde você estava no feriado na noite do Seder? Estávamos em casa, em Jerusalém. Em Jerusalém, fomos para a casa da minha mãe em Ashkelon, onde também houve mísseis. Terminamos o Shulchan Orech e, ao iniciar a refeição, ouvimos as sirenes. Tivemos que largar tudo e descer para o abrigo em Ashkelon, onde todo o prédio estava reunido. Todos estavam em alguma parte do Seder. E então começaram a cantar no abrigo várias músicas de Pessach. Quando o sinal de fim do alerta veio, todos voltaram para casa, terminaram os serviços e depois seguimos de carro para Jerusalém. Felizmente não houve mísseis, então não precisamos parar e correr para uma trincheira. Mas nós já passamos por coisas piores como povo. Acho que está em nosso DNA saber que somos afortunados por estarmos em Israel, termos um país e capacidade de nos proteger, algo que gerações de judeus não tiveram. Vamos lembrar disso. Daqui a alguns anos contaremos aos nossos netos e bisnetos como era o Pessach naquela época. Lembre-se do que fizemos e será mais um desses eventos pelos quais passamos e é sempre para o melhor. Sabe, durante o Seder de Pessach, a gente fala sobre quantos milagres aconteceram durante as 10 pragas, e tem uma parte do Seder que é confusa para muita gente. A gente sabe que foram 10 pragas, mas aí os rabinos dizem que talvez tenham sido 50, talvez 250, certo? E é difícil entender isso. Mas, sabe, nos livros de história vai estar escrito que durante esse feriado os iranianos lançaram mísseis balísticos contra Israel e por vários motivos, incluindo os sistemas de defesa antimísseis, os mísseis balísticos foram basicamente ineficazes, especialmente muito menos eficazes do que deveriam ser.
Então, a questão é, isso vai ser registrado nos livros de história como um milagre singular? Ou, quando você vê que centenas de mísseis foram lançados, cada um deles foi um milagre, então você pode entender essas passagens hoje, talvez mais do que em outros anos? Exatamente. Quando você diz que vivemos tempos bíblicos, é isso mesmo. Isso traz muito significado. Durante o CEDER, conversávamos sobre como, em cada geração, devemos nos ver como se saíssemos do Egito. Não é só ser tirado fisicamente de lá, mas também toda essa situação de ser um povo, ser forte o suficiente e sair disso. Às vezes são questões internas que te prendem, por isso agora tem um significado muito mais forte para o povo. E quando você entende isso e vê pelo que passamos, sabe, você vê esses milagres. Você não pode, mas às vezes as pessoas não dão valor. E vemos que até lá no Egito, 40 dias depois, eles estavam no Monte Sinai. As pessoas não deram valor ao fato de que o próprio Deus as tirou do Egito e da escravidão apenas 40 dias antes. Às vezes você entende por que alguns não valorizam os milagres que vivemos. Sabe, é uma situação incrível, milagres impressionantes. Eu não sou religioso, mas não descarto a possibilidade de que, quem sabe, alguém esteja envolvido aqui. Agora, o primeiro-ministro Netanyahu também não é religioso, mas na véspera do feriado ele fez um longo discurso à nação na mídia. E ele disse que Israel deu 10 grandes golpes no Irã e em seus aliados regionais. Ele escreve que o preço que extraímos do Irã, esse preço não foi apenas financeiro. No espírito do feriado de Pessach que se aproxima, desde o início da Guerra de Redenção, nós lançamos 10 pragas sobre o eixo do mal. A praga do Hamas em Gaza, a praga do Hezbollah no Líbano, a praga do Assad na Síria, a praga das organizações terroristas na Judéia e Samaria, a praga dos Houthis no Iêmen e mais 5 pragas adicionais sobre o Irã, o golpe nuclear, o golpe de mísseis, o golpe na infraestrutura do regime, o golpe nas forças de opressão e o golpe e a praga dos primogênitos, ou, no nosso caso, o golpe na liderança sênior. Do tirano Khamenei, passando por cientistas nucleares até os grandes assassinos da Guarda Revolucionária e da milícia Basij, sem falar em Nasrallah, Hania, o F, Sinwar e muitos outros. Então vemos o primeiro-ministro invocando alguns dos temas de Pessach aqui, e ele realmente continua fazendo até mais 10 comparações diferentes, mas é longo, então não vamos ler tudo. Mas foi um discurso brilhante. E eu não posso acrescentar nada ao que ele disse. Estamos vivendo tempos bíblicos. E ele concluiu dizendo que na Haggadah de Pessach está escrito, abre aspas, e é isso que sustentou nossos pais e a nós, que não apenas um se levantou contra nós para nos destruir, mas o santo, bendito seja ele, nos salva das mãos deles. Essa é uma canção famosa que todos os israelenses cantam, mesmo aqueles que não são religiosos cantam essa canção. Por mais de 2.000 anos, para ser preciso, por mais de 3.300 anos, os judeus têm rezado e dito isso, o que nos conecta a quem somos e ao que representamos. E cada geração tem que sentir isso. Esta geração definitivamente não só sente isso, mas também vê. Bem, vamos falar de política interna agora, pois não podemos avançar sem enfrentar a guerra e as questões internas. E se estivéssemos em tempos de paz, tenho certeza de que essa manchete seria a principal, não só na mídia israelense, mas também na mídia internacional. A Knesset aprovou uma lei para aplicar a pena de morte a terroristas. Os parlamentares votaram por 62 a 47 para tornar a morte por enforcamento o padrão. Punição para residentes palestinos que não têm cidadania israelense, condenados por atos terroristas letais por tribunais militares. Os juízes podem optar por prisão perpétua em circunstâncias especiais, definidas de forma vaga, mas caso contrário, a pena de morte seria obrigatória e executada em até 90 dias após a sentença. E a votação representou uma grande vitória para o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, do Otzma Yehudit, o partido Força Judaica, que há muito tempo defende essa legislação. Você vai se surpreender. Eu sou contra isso. Eu acho que isso é uma farsa política. Isso não oferece absolutamente nada. Nenhum deles vai ser executado. E, portanto, não deveríamos estar fazendo prisioneiros.
e os terroristas não deveriam cair em nossas mãos. Eles deveriam ser eliminados no campo de batalha, porque nesses 90 dias, 90 minutos após uma decisão dessas, você terá a comunidade internacional. Não que eu me importe com o que ela diz, só quero lembrar as pessoas se já houve na história da humanidade uma execução mais justificável do que a de Eichmann. E mesmo aqui havia até o Papa em Roma lá em 1961-62, quando a decisão foi tomada. Você tinha pessoas aqui em Israel, você tinha esses mesmos liberais de coração mole ao redor do mundo criticando Israel naquela época por decidir depois que foi levado ao tribunal. E isso foi apenas alguns anos depois que o Ocidente, as forças aliadas, executaram nazistas na Europa por seu envolvimento nas atrocidades nazistas. Quando o povo judeu decidiu executar Eichmann, que era responsável pela solução final, o mundo de repente se opôs a isso em Israel. Felizmente, naquela época, nem esperaram 90 dias e já o executaram. Mas esse era o Eichmann. Você consegue imaginar o que eles vão fazer agora se a gente pegar algum desses Mohammeds? Terroristas de rua. São todos terroristas, se tornarão figuras internacionais e serão celebrados mundialmente. De repente vão surgir essas figuras que todo mundo vai conhecer. Não, você não cria uma situação como essa. Já existe pena de morte em Israel. Ela deveria ser aplicada aos membros do que eles chamam, pois não gosto de usar a palavra nuca, já que nutma é muito positiva em árabe. Refiro-me aos que cometeram as atrocidades de 7 de outubro. Estupraram, mataram crianças, massacraram famílias. Essas pessoas não merecem viver e não deveriam ter sido feitos prisioneiros, mas mortos na hora. Mas, já que estão sob custódia, nenhum deveria ter sido mantido pelos tribunais em Israel e pelo procurador-geral. Nenhum desses terroristas foi julgado até agora, mesmo após 2 anos e meio de guerra. Eles enrolam de propósito para que outros possam ser moralistas e exibirem sua nobreza. Não ligo para a nobreza deles. A nobreza deles não ajudou as famílias massacradas em 7 de outubro. Esses terroristas deveriam ser executados agora, sem tornar isso uma questão internacional. Enquanto isso, essa lei que foi aprovada não se aplicaria aos terroristas de 7 de outubro, ela só se aplica a futuros ataques terroristas. E eu acho muito provável que a Suprema Corte de Israel derrube essa legislação. Então, eu não espero que nenhum desses terroristas no futuro seja executado por enforcamento. Eu concordo com você. O espetáculo internacional provavelmente não vale a pena, mas você tem que olhar, eu acho, as regras de engajamento no campo. Como vimos terroristas serem eliminados por soldados, às vezes, depois de terem sido inicialmente neutralizados. E então eles vão para a cadeia por terminar o trabalho contra terroristas que há pouco tempo estavam cometendo assassinato premeditado. E eles acabam indo para a cadeia por causa dos padrões liberais que são impostos pelo sistema jurídico aqui em Israel. Então, eu meio que concordo com você. Eu acho que o que precisa acontecer é o afrouxamento desses padrões. Se você coloca armas nas mãos dos nossos soldados para proteger os cidadãos contra terroristas, eles devem ter permissão para eliminar terroristas no campo. Acredito que foi uma jogada política, até com o voto favorável do primeiro-ministro Netanyahu, mas dando algo para seu camarada na coalizão Itamar Ben-Gvir, mas no fim reconhecendo que o tribunal provavelmente anulará isso. Ao mesmo tempo, se você dá crédito ao tribunal, quando ele anula uma legislação como essa, fica difícil criticar o tribunal em outros momentos. Então, eu não necessariamente gosto do jogo que Netanyahu está fazendo com o tribunal. E, especificamente, outro assunto que se relaciona ao tribunal. No fim de semana, vimos que o Supremo Tribunal de Israel proferiu uma decisão emergencial durante um feriado e durante o Shabat, que as restrições que a polícia havia imposto a um protesto público contra a guerra precisavam ser flexibilizadas para permitir que até 600 pessoas participassem de protestos anti-governo e contra a guerra. Em um momento em que a polícia está restringindo reuniões de todos os tipos em todo o país por razões de segurança, você só tem de 50 a 90 pessoas embarcando em um avião. A polícia está fazendo cumprir isso. É o comando da Frente Interna que, com sua equipe de especialistas, decidiu o que é possível e o que não é possível para preservar a vida das pessoas aqui. Então você tem casamentos que são limitados, bar mitzvahs que são limitados, qualquer tipo de reunião. O futebol voltou ontem, mas não havia ninguém nos estádios. Então você limita a possibilidade de ter grandes multidões.
Isso foi decidido por especialistas, mas de repente o tribunal, por razões políticas e apoiando o movimento anti-guerra, permite 600 pessoas em manifestação em Tel Aviv. Na verdade, não é um movimento anti-guerra, mas sim anti-governo. Bem, eu acho que sempre sob o pretexto do tema mais recente, do momento contra o qual o movimento anti-governo deve protestar. E nós vimos isso desde os tempos da Covid, certo? Durante a pandemia, havia restrições muito rígidas para reuniões públicas, e isso é uma história completamente diferente. E eu acho que o governo israelense provavelmente lidou com isso de forma totalmente errada, mas vamos falar sobre isso em outro momento. Mas, enquanto isso, você basicamente só podia sair de casa para ir ao médico, ao supermercado, ou para ir a um protesto contra o Netanyahu, que era protegido. O protesto anti-governo era a prioridade máxima. E vemos que o tribunal trabalha junto com a oposição, junto com esse movimento de protesto, para pressionar o governo de todos os lados. Enquanto isso, só esta manhã, normalmente você teria a bênção sacerdotal, a Birkat Kohanim. Ela aconteceria no Muro das Lamentações. Normalmente você tem aglomerações de 50 a 100 mil pessoas lá. Isso foi limitado a 50 pessoas em uma parte do complexo do Muro das Lamentações, que fica em um túnel ao lado daquele complexo aberto. Então, enquanto isso, o tribunal decidiu que 600 pessoas podem se reunir para um protesto, mas apenas 50 pessoas podem se reunir para uma cerimônia religiosa, em uma sinagoga ou em qualquer outro lugar. Então, você realmente vê como o tribunal é hipócrita em suas decisões e só decide a favor de decisões que prejudicam a posição do governo israelense. E isso é feito pelo presidente da Suprema Corte que se nomeou. Ele não foi confirmado pelo governo, que por lei deveria confirmar, ele se nomeou a si mesmo. E isso está acontecendo para que as pessoas entendam. Existe uma grande divisão dentro de Israel. Então, o que temos aqui é o Estado profundo, e realmente o Estado profundo em Israel tentando impor suas regras e regulamentos e violando a lei judaica. E nós temos, e vamos falar sobre isso em um momento, como os cristãos não tinham permissão para ir e os judeus também não, mas eles deixaram esses manifestantes irem e 600 deles foram. E havia sirenes naquele momento. E eles lotaram o abrigo em Tel Aviv, perto de onde estava a manifestação. Não havia espaço suficiente para todas as pessoas que precisavam. Certo. E quem mora perto ou não protesta contra o governo não pode usar o abrigo público, pois os manifestantes que exigiram estar ali colocam em risco a vida dos outros ao redor. E a polícia israelense também alegou que membros da força policial não só foram obrigados a violar o Shabat e o feriado para proteger esses manifestantes, mas que estavam fazendo isso colocando suas próprias vidas em risco. Ninguém no tribunal se importou com isso. Enquanto isso, vimos no último domingo, que foi o Domingo de Ramos, que a polícia israelense bloqueou o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierre Bautista Pizzaballa, espero estar pronunciando corretamente, de entrar na Igreja do Santo Sepulcro para celebrar a missa. Agora, obviamente, no Domingo de Ramos, você veria milhares de pessoas entrando na Igreja do Santo Sepulcro. Agora, o cardeal não estava indo com milhares de pessoas, era apenas ele e sua equipe. Acho que disseram que menos de uma dúzia de pessoas queria entrar. Mas a polícia israelense, aplicando as mesmas restrições que estão aplicando no Monte do Templo, as mesmas restrições que estão aplicando no Muro das Lamentações, impôs uma restrição. E talvez eu acho que eles tomaram uma decisão ruim, mas uma decisão que está sendo explorada por cristãos ao redor do mundo que estão divulgando essa narrativa de que Israel não protege os locais sagrados cristãos e o culto cristão na terra de Israel. Não são todos os policiais, apenas alguns que estavam naquele local. Na sexta-feira anterior, centenas de muçulmanos tentaram subir, mesmo sabendo das restrições, e ainda assim criaram a situação e trouxeram a mídia. Eles trouxeram a CNN para mostrar que os israelenses não permitiam a subida ao Monte do Templo. Eles já sabiam disso. Houve uma provocação deliberada. Assim, a polícia, que passou por isso na sexta-feira, 2 dias depois, viu novamente árabes chegando sem saber se eram cristãos ou muçulmanos. Eles poderiam ter sido mais sensíveis, mas estão sob pressão e restringiram o acesso. Quando isso chegou ao conhecimento dos chefes de polícia, eles imediatamente se reuniram com eles e resolveram a situação. Junto com o próprio padre, que disse que isso não foi feito deliberadamente contra os cristãos. Então foi um mal entendido, mas foi explorado, como sempre.
Ele publicou o tweet depois dizendo que um acordo havia sido alcançado, mas isso foi depois que as manchetes já tinham sido criadas. E é isso que acontece na guerra de narrativas contra Israel. A primeira página é a manchete anti-Israel. E então, na página 822, alguns dias depois, aparece a correção da manchete. Mas mesmo assim, isso não impede todos os que odeiam Israel ao redor do mundo. E nós vemos até cristãos nos Estados Unidos que Israel provavelmente achava que eram seus amigos. Mas existe uma ala bem específica dentro desse movimento MAGA lá, que inclui pessoas como Tucker Carlson, Candace Owens, Jack Posobiec, Steve Bannon, entre outros, que já visitaram Israel várias vezes e eram considerados aliados do país, potencialmente se voltando contra Israel e promovendo essa narrativa de que Israel, que é o único país no Oriente Médio e além que protege os locais de culto cristãos e a capacidade dos cristãos de praticarem sua fé, acaba sendo rejeitado por uma narrativa de que, na verdade, eles não fazem isso. Então, e esse cardeal já ouvimos muitas vezes usando uma cafia. Então, ele não é de forma alguma um aliado de Israel, mas foram feitos muitos esforços para buscar uma conciliação rapidamente. O presidente Herzog escreveu que acabou de ligar para o patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude, cardeal Pierre Batista Pizzaballa, para expressar seu grande pesar pelo infeliz incidente na cidade velha de Jerusalém, no qual o cardeal e outros foram impedidos de entrar na igreja do Santo Sepulcro para orações em meio à situação de segurança em andamento. Ele explicou que o incidente foi causado por preocupações de segurança diante da ameaça contínua de ataques com mísseis. Enquanto isso, apenas uma semana antes, uma ogiva de fragmentação caiu em um dos prédios no complexo da Igreja do Santo Sepulcro. Pelo menos outros 2 mísseis caíram na cidade velha de Jerusalém. Então, acho que há boas razões pelas quais o comando da Frente Interna não quer esse tipo de aglomeração, mas sempre existe uma oportunidade para exploração. É muito importante lembrar que a área do Monte do Templo, ou El Aqsa, como os árabes chamam, é sagrada para os sunitas, não para os xiitas. Então, o Irã não tem problema em disparar na direção dos lugares sagrados em Jerusalém. Por isso eles são assim. A polícia e a segurança israelenses são muito cautelosas, sabendo que é um alvo legítimo e, por muitos motivos, provavelmente um alvo que interessa aos iranianos ao ver como isso causou problemas para Israel. Bem, se você realmente olhar certas fontes de estudiosos sunitas, eles vão te dizer isso. Existem 2 lugares sagrados no Islã, Meca e Medina. E que a Mesquita Al-Aqsa foi criada depois para criar um local que seria conhecido como um santuário muçulmano no lugar onde estava o templo sagrado judaico. Eu fui esta semana à Caverna dos Patriarcas em Hebrom, e esse também é outro local sagrado judaico que foi convertido em mesquita. Então vemos como os muçulmanos pegam locais sagrados judaicos e os convertem em mesquitas. Vale ressaltar que a Mesquita de Al-Aqsa, que não é a cúpula da Rocha Dourada, é o local onde os muçulmanos realmente rezam no Monte do Templo, fica no lado sul do Monte do Templo, e sabemos que os muçulmanos sunitas rezam voltados para Meca. E a mesquita foi colocada especificamente no lado sul do complexo do Monte do Templo para esse fim, assim quando as pessoas se curvassem e rezassem voltadas para Meca, seus traseiros. E você pode ver muitas fotos disso, estão voltados para esse Domo da Rocha, esse suposto santuário sagrado, mas se fosse um santuário sagrado, você não estaria rezando com seu traseiro diretamente voltado para o santuário sagrado. Na verdade, havia quem defendesse colocar a mesquita no lado sul devido a outra opinião. Vamos colocar a mesquita no lado norte, porque colocamos a mesquita no lado norte, podemos rezar voltados para Meca e também estaremos voltados para esse santuário, e a opinião era colocá-la especificamente no lado sul, para que ninguém pensasse que alguém estava rezando em direção ao santuário da rocha, que os muçulmanos só rezavam voltados para Meca. Mas esta é uma semana sagrada não só para os judeus, mas também para os cristãos na Terra Santa. E o primeiro-ministro Netanyahu fez uma declaração especial direcionada aos irmãos cristãos, tanto aqueles que vivem em Israel quanto aos apoiadores de Israel ao redor do mundo. Benjamin Netanyahu escreveu nesta manhã de domingo de Páscoa aos nossos amigos cristãos em Israel, nos Estados Unidos e no mundo: desejamos a vocês uma Páscoa abençoada e alegre.
Cristãos sofrem perseguição em todo o Oriente Médio, Síria, Líbano, Nigéria, Turquia e outros locais. Porém, na nossa região, apenas Israel protege nossa comunidade cristã, que cresce e prospera. Então ele pede que a mensagem de renovação, esperança e fé brilhe intensamente em seus lares e corações. Feliz Páscoa! E eu realmente acho que este é um momento importante para agradecer sinceramente aos não-judeus ao redor do mundo, cristãos e outros que apoiam o Estado de Israel, que reconhecem o farol da verdade. Em meio a todas as mentiras que estão na mídia, nas redes sociais e nas narrativas inventadas que se espalham muito rapidamente pelo mundo, Israel, que é um Estado judeu por natureza, é muito tolerante com qualquer pessoa que queira adorar a Deus de qualquer forma, em paz, desde que esse seja o tema predominante, o da paz. Os israelenses ficam muito felizes em conviver com qualquer pessoa que queira proteger o bem comum. Não poderia ter dito melhor do que você. Concordo completamente com você nisso. Então, este foi mais um episódio de Pesach. Vamos celebrar o 7º dia de Pesach esta semana. Esse é o momento em que os judeus celebram a abertura do Mar Vermelho, o incidente na Torá, o episódio na Torá. Esse é uma das maiores profecias de todos os tempos, quando o povo judeu se reuniu em um cântico profético após a travessia milagrosa do Mar Vermelho em terra seca e a destruição do exército do faraó, o que basicamente pôs fim à escravidão dos judeus no Egito. E é o dia da independência, o nascimento do povo judeu como uma nação livre e independente, e continuamos lutando pela independência e liberdade do povo judeu aqui na terra de Israel. Danny Seaman, meu co-apresentador hoje, Alex Trayman, falando com vocês do JNS Media Hub em Jerusalém. Gostaria de agradecer a Aaron Wargunter, que veio especialmente no feriado de Pesach para operar a mesa. Também Bárbara Shaimov, que é a nossa produtora, Zach Sickerman, que preparou grande parte do roteiro para este evento, Yuri Sversky, que coordena toda a produção aqui, e todo o restante da equipe do JNS. Se você gostou deste vídeo, clique em inscrever-se. Se acha que já fez isso, confira de novo, tenha certeza de que fez. Dê um super obrigado, faça uma doação para o JNS. Obrigado e nos vemos na próxima semana.